Boa tarde. Que bom, né? Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, a oportunidade. Nós reconhecemos que a tarefa é do Cristo, que a honra é nossa. Por isso, nós vamos agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade, a oportunidade do dia de hoje. É uma alegria muito grande, vocês não podem imaginar, não podem mesmo. A nossa alegria está aqui em Curitiba, um sonho, uma vontade muito forte, até porque vocês receberam o Haroldo Dutra, e ele chegou lá em Belo Horizonte falando de vocês nem têm conta, tá? Numa alegria incontida. E a gente, toda vez que aciona, né, um DVD do Haroldo, ele está falando de vocês, e aí a saudade, né, a vontade de estar com vocês nasceu em nós. E recebemos o convite num bate-papo entre eu e o Biara, em que ele, conversando com o Afonso falou da gente, e graças ao Afonso, nós estamos aqui, trazido pelo Biara. A responsabilidade é dele, né, gente? Mas é muito bom estar com vocês são muito receptivos, carinhosos mesmo, talvez esse vínculo com Minas, que também é muito afetiva. Nosso agradecimento é muito grande. O assunto é muito valioso. Em Minas Gerais, a nossa preocupação tem sido muito forte em matéria da evangelização infantil, certo? Porque hoje, segundo a espiritualidade amiga, o que vai nos levar a um mundo regenerador, né? Como que o mundo vai mudar? Como que o mundo vai se transformar? Somos espíritas e estamos desejando sair do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Mas isso, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, só vai acontecer quando a família, a criança e o jovem estiverem evangelizados. Aí dá aquela sensação que vai demorar, não dá, gente? Se você considerar o aspecto da família, os conflitos dos jovens e as dificuldades infantis que nós estamos vivendo hoje, a sensação é que vai demorar. Quando reencarnamos uma entidade, um espírito, quando trouxemos um espírito do mundo espiritual para o mundo físico, nós temos uma programação. O esquecimento do passado parece nos fazer desconectar dessa programação, o que não é bem verdade. Porque nós só esquecemos aquilo que obstrui a reencarnação. Tá? Aquilo que é benéfico à reencarnação não é esquecido. Então, qual é o papel que a espiritualidade, que Jesus, nosso mestre sublime, utiliza para nos fazer relembrar com afinco a nossa responsabilidade de pai, de mãe, de educador e de evangelizador, em especial a evangelização infantil. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem tem filhos? Olha, eu. Tem um neném respondeu que eu tenho. Olha, seu bonitinho. Vai ver que tem mesmo, né? E aí o que acontece? Qual é a nossa sensação hoje diante de um filho? Né? Quando você vê uma criança na sua frente, na condição de pai, surge uma preocupação muito grande. O que eu vou fazer com esse menino, meu Deus? Menino não vem com bula, né? Menino não vem com manual, né? Já está aqui, o que eu faço com essa criatura? Ele até 7 anos é um, depois de 7 anos é outro. Quando fica adulto, Deus seja louvado, né? O que é isso? O que eu vou fazer com essa coisa? Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui já foi criança? Percebeu? Então, a evangelização infantil é esse vínculo que a gente faz entre a educação e a família. Passou a ser um diálogo possível. Porque a única alternativa que nós temos hoje, realmente visível, é o encaminhamento de nossas crianças a Jesus. Nós não temos outra. Um amigo nosso de Minas Gerais, Honório Onofre de Abreu, ele falava o seguinte: a evolução intelectual, ela já chegou ao seu ápice. Intelectualmente nós não temos mais nada para aprender, gente. Definitivamente nós não temos. O que a gente tem é a sequência e a continuidade do que já sabemos. Moralmente nós não aprendemos nada ainda. E é por isso que nós estamos vivenciando tanto conflitos. Por isso, a nossa grande necessidade de encaminhar a criança para a evangelização infantil. Apesar de, às vezes, nós acharmos que o que faz uma criança para precisar de rezar? O que uma criança faz para ela precisar de rezar? Não tem pecado, um trem inocente, não é, gente? Tadinho, você pega um bebê igual esse nenenzinho que está aqui na nossa frente, que crime que tem esse menino para ele precisar de rezar?
Porque a gente conceitua que oração tem a ver com consciência pesada. Não é? Quando é que a gente procura Jesus? Quando a coisa aperta. A gente faz alguma coisa errada e aí a gente lembra que Deus e Jesus existem. A maioria de nós somos assim. Então a gente não imagina que quanto mais novo o espírito, mais necessidade ele tem de Deus. Mais precisão ele tem das coisas celestes. E aí nós criamos em Minas Gerais esta expressão, que é a família e a evangelização, um diálogo possível. Já podemos encaminhar os nossos filhos para a evangelização infantil, para que a condução destes mesmos filhos estejam mais facilitadas. Quando você encaminha um filho ao Cristo, pelo processo da evangelização espírita infantil, você consegue rever situações e coisas com esse espírito com mais segurança. Então vamos lá? Olha aí, eu vou fazer uma pergunta para que a gente possa trabalhar. O que significa educar? Tá? No seu sentido mais amplo, educação significa... Eu vou ter que ler daqui mesmo, Soninha. Vou agradecer até a sua presença, eu acho. Porque vai-me embora, eu vou me embora. Porque está comendo ali, vocês viram? No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se desenvolvendo através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. Eu vou perguntar para vocês uma coisa. Quem tem mais de 25 anos aqui? Então, quem tem mais de 25 anos e é da minha idade, vocês entenderam? Eu vou repetir. Quem tem mais de 25 e é da minha idade, é da geração em que filhos receavam os pais. Lembram disso? O pai olhava para a gente, só o olhar, e ele dizia o que ele queria. Frases longuíssimas. Lembram disso? Você estava fazendo uma coisa errada, o pai fazia assim. Pronto. A mãe. Lembra? Raspou a garganta, você imediatamente tomava uma posição. Esta é uma geração. Esta é a minha geração. Hoje nós somos da geração de pais que têm medo dos filhos. Tá? Um filho fala uma coisa, imediatamente nós desesperamos. É a nova geração. E por que nós tememos? O que está acontecendo? Por que eu receio a educação de meu filho? Por que eu não o enfrento? Educativamente falando. Não é agressivamente, não. Porque eu tenho receio dele. O que o Espírito faz que ele me inibe? E eu queria lembrar vocês que essa inibição, ela começa no ventre. Esse receio nasce no ventre. A mãe está grávida, não é isso? E aí, a barriga dela faz assim, né? Aí ela fala assim, ai, vai ser jogador de futebol. Não é verdade? Chama o pai e fala assim, vem cá, meu bem, ele está chutando. Ele vai ser jogador de futebol. Na realidade, segundo a espiritualidade, esse não é um jogador de futebol. É um espírito sem educação. Sabe por que ele é sem educação? Porque onde ele está? Num abrigo interno. O que ele devia fazer? Respeitar este abrigo. Então, quando o filho desse um chute, a mãe deveria falar, filho, pode acalmar. Vai devagar. Essa casa não é sua. Né? Esse ventre é meu. Você vai agir aí com bastante carinho. Não estraga o que é meu. Devagarinho. Estressa não. Mamãe vai te acalmar. Deveria. Não deveria? Educação começa no ventre. No dia da concepção, em que toda mulher sabe que está grávida, a mulher levanta e fala, ela termina a relação sexual e fala, nó. Aí o marido fala, o que foi, bem? Nada. Ou seja, tudo. Né? Tudo. Mas ela fala, nó. Já sabe que engravidou. Então a concepção é assim, você nasce, não, você termina a relação sexual e já sabe. A educação começa ali, porque até então ela foi feita no plano espiritual.
Os mentores espirituais daquela criança vêm desenvolvendo o processo educativo com ele até no dia da gestação. No dia que ele gesta agora são com os pais. E a mãe grávida, nos seus primeiros momentos de gravidez, deverá iniciar o processo autoeducativo. Tudo aquilo que for em excesso na gestação, ela deve ter a obrigação moral de ajudar aquele espírito. Porque, em essência, ele não permanece no útero. Ele aloja no útero seu corpo físico, mas esse espírito fica muito pouco tempo no ventre da mãe. Ele fica mais fora do que dentro do ventre. Então, a mãe pode ir ali aos poucos educando aquele espírito enquanto ele está fora. Deu para entender? Não quer dizer que o espírito está agarrado no útero da mãe. Ele está ali entre a sua transição de mundo espiritual e de mundo físico. Então, ela pode começar o processo educativo. Ela pode iniciar o trabalho ali. E nossa responsabilidade é muito grande. Porque desde muito novo o espírito vai aprendendo. Então, ele passa uma gestação toda se aprontando. E ele vai percebendo que a mãe é facilitadora da deseducação dele. Quando ele nasce, o que acontece? Ele aprende as artimanhas da manipulação. Então ele está lá no berço. Aí ele fala assim. Aí a mãe sai louca da cozinha, larga o tanque vazando e vem correndo e fala: o que foi, meu filho? O que foi, meu filho? Aí ele fala assim: se eu fizer aparece um. Que legal, eu já sei contar. Não é assim? Já sei contar. E aí a mãe aparece e fica no berço ali apavorada, chamou a atenção dele. Aí a mãe dá uma afastadinha, ele fala assim, Aí ele ganha berço, ele ganha colo. Ela corre, pega no colo e balança, ele fala: gente, se eu fizer tem colo. Que legal! É assim que ele vai aprendendo. E se ele abrir a boca, ele ganha peito. A mãe tira o seio e dá leite, aí ele aprende. Vou fazer isto, porque aí ela não vai fazer mais nada, só eu. E inicia o processo de manipulação. Se quando ele fizesse no berço, ela falasse: calma, lá da cozinha, já estou indo, agora não. Mamãe está lavando a sua roupa, pode acalmar. Ele esperava 5, 6 horas no berço. Perceberam? Parece utopia, mas é a realidade. Não fazem isso nos berçários? Quando o bebê está no berçário e ele chora, a enfermeira fica carregando ele lá e dando mamadeira? Não. Ele vai esperar. Existem outras crianças ali que são tão dependentes quanto ele. Só que quando ele vem para o seio materno, quando ele vem para o lar, nós perdemos o controle sobre aquele espírito. E aí eu me lembrei de um fato muito interessante acontecido em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, que é onde eu resido, lá tem muitos shoppings, né? E aí eu acompanhei uma mãe que estava encaminhando um filho ao shopping. Tá? Ela foi, eu estava entrando no shopping, e eu adoro observar, porque eu lido com criança há muito tempo, então eu gosto muito de trabalhar a infância. E aí eu vi a mãe falando com o menino: seu filho, o que nós combinamos? Eu estava atrás dela, eu ia entrar e ela também. Aí ela falou assim: o que nós combinamos? Aí o menino falou assim: você vai comprar um sapato para você. Ela falou: isso mesmo. Estava uns 5 anos. Uns 4, 5 anos o menino. Aí ela falou assim: olha para a mamãe. Que dia que eu te dei o seu sapato? Ele: semana passada. Hoje a mamãe vai comprar para quem? Aí ele falou: para você. Tudo bem? Ele falou: tudo bem. Tudo bem. Eles passaram, estavam uns balões pendurados, assim, com forma de coração, de carinho de bichinho. Aí ele falou: olha, mamãe, um balão. Ela falou: o que a mamãe falou com você? Você vai comprar um sapato para você. Mas você pode me dar um balão. Ela: não, eu te dei as coisas para você na semana passada. Hoje sou eu. Aí ele: Aí eu falei: oh, meu Deus do céu. Acabou. Ela olhou para ele. Quando ela olhou para ele fazendo, eu falei: acabou, ela vai comprar um sapato para ela. Para ele. Ela não vai comprar o sapato para ela. E aí eu tenho serviço, como todo mundo, mas eu resolvi acompanhar aquela mãe. Eu lavo, passo, cozinho, igual todo mundo. Mas eu falei: agora eu preciso dessa experiência. Eu preciso disso, eu vou lá. Aí eu fui, andando atrás da mãe bem devagarinho, como se eu também fosse comprar um sapato para mim, né? E fui atrás. E aí ela entrou na loja e falou assim: mamãe. Aí ele viu um sapato que acendia. Tinha um negócio, um sapato assim na beiradinha, a hora que o menino pisa, acende uma luzinha. Vocês conhecem? Pois é. Conhece, né? Vocês também já deram, né? Pois é. Aí ele deu, ele falou: mamãe, um sapato que acende, que bonitinho, eu quero um. Ela falou: não, eu quero. Ela falou: filho,
Quando ela falou filho, eu falei, oh meu Deus, vai ganhar um sapato. Que pena, vai ganhar um sapato. Aí ela foi, entrou na loja e estava experimentando o sapato. Ele falou, eu também quero. Ela falou, não vou te dar, eu também quero. Oh, meu filho, não faz isso. A mamãe combinou com você. Não faz isso com a mamãe. E aí eu falei, meu Deus, sentei na loja também, pedi um sapato para experimentar. Não queria comprar sapato, eu nem tinha dinheiro. Mas aí ela levantou e pegou ele pelo braço, saiu arrastando ele e falou, você não podia ter feito isso comigo, você não tem consciência, a mamãe precisava de comprar um sapato, eu te dei semana passada, vem aqui, puxou ele pelo braço, entrou na loja e deu ele o sapato. E aí eu falei, dó. Acabou. Fui para casa com vontade de bater naquela mãe. Por que ela não resistiu? Porque essa geração impõe a sua palavra sobre nós. E a gente não consegue dizer não. O nosso receio é muito grande. Por isso que ele fala. No seu sentido mais amplo, educação significa os meios em que o hábito e os costumes, os valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a outra geração seguinte. Então eu preciso me educar de forma, obrigada amor, que eu consiga compreender que eu preciso mudar a nova geração. Imagina nossos filhos com filhos. Imagina os filhos dos nossos filhos com filhos, seguindo esta geração que se perdeu um pouco. Como nós vamos fazer? Porque eu não sei se vocês sabem, mas no Velho Testamento ele diz que Jesus castigará na terceira e quarta geração. Isso é equivalente a dizer o seguinte, eu vou nascer na minha bisneta. Deu para entender? Então, se a geração não mudar agora, se o filho do meu filho continuar repetindo uma geração perturbada, conturbada, o meu bisneto, que sou eu, olha que coisa esquisita, que transformação moral eu tenho? Que segurança reencarnatória eu vou ter? Nenhuma. Então, o diálogo, evangelização e família precisa acontecer, se vocês quiserem continuar reencarnando, nessa geração. Porque quando eu chegar na terceira geração, eu sou o espírito bem direcionado. Porque eu bem direcionei quando eu era pai, quando eu era mãe. Até aí, tudo tranquilo? Posso continuar? E aí a espiritualidade diz o seguinte, o que significa evangelizar? O que é evangelizar? Um pai deveria perguntar, né? O que é isso? Às vezes a gente até sabe, mas sabe como adulto. A gente não sabe como criança. Uma pergunta. Prestem atenção na pergunta que eu vou fazer. Quem aqui, sem desfazer das outras religiões, foi evangelizado no ventre? Espírita. Quem foi? Levanta a mão. Eu não vou pedir vocês para olhar para trás, não, mas só tem uma pessoa. Só uma foi evangelizada no ventre como espírita. Vocês entenderam? Quem foi na condição de espírita evangelizado a partir dos 5 anos de idade, levanta a mão. 2. Pode manter aqui, foi evangelizado no ventre, pode manter a mão em pé. Isso. 3. Quem conheceu a casa espírita pelos 12 anos de idade? Começou a mudar. Quem é que chegou na casa espírita cheio de problema, de dor, casamento fracassado, problema financeiro? Todo mundo. Todo mundo. Perceberam? Todo mundo. Eu conheço o espiritismo agora. Eu conheço o espiritismo agora. Eu não conheço o espiritismo. Eu estou vendo falar em espiritismo agora. Por isso que uma pessoa me pergunta assim, você é espírita? Ontem eu fui comprar uma saia. Ontem. Eu fui comprar uma saia para vir para Curitiba. Não deu para usar, porque com esse frio não dá para usar saia em Curitiba. Aí, eu falei, a moça perguntou assim, mas você quer uma saia para quê? Eu falei, eu queria passear na cidade, uma roupa mais tranquila. Aí ela falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou trabalhar com educadores espírita. Credo, você mexe com esse trem de espírito? Eu falei, não, eu não mexo com espírito. Eu conheço os espíritos. É diferente. Mexer com espírito é meio complexo. Agora, lidar com eles, comunicar com eles é diferente. Então, nós não somos espíritas ainda. Eu conheci espiritismo pelo sofrimento, eu ouvi falar. Uma pessoa frequentava um lugar, um negócio, e deu uma melhorada na vida dele, eu também quero conhecer esse negócio. E eu vou continuar dizendo para o pessoal que é um negócio e um lugar. Eu nunca vou dizer que é espiritismo, porque eu ainda não sou espírita.
Então, se eu quiser ter uma formação espiritual bem acentuada, eu tenho que correr para o processo da evangelização de meus filhos agora, para que estes meus filhos me posicione daqui à terceira geração. Beleza? Então tá. Vou fazer mais pergunta, viu, gente? É triste, mas é a verdade. Então, o que significa evangelizar? Promover e integrar a criança, ou evangelizando, consigo mesmo. Nossos filhos não têm contato com ele mesmo. Ele tem contato com as coisas do mundo. Ele tem contato com novela, com televisão, com videogame, com computador, mas ele não tem contato com ele mesmo. Ele não consegue enxergar-se a si mesmo. E como ele não consegue enxergar a si mesmo, ele também não consegue enxergar o próximo. Então eu tenho um filho que às vezes eu me assusto com o tamanho do egoísmo dele. Ele é capaz de esconder coisas, de levar coisas, de pegar coisas, fazer inconscientemente, não faz por maldade, de prejudicar. E aí eu falo, meu filho, aonde você aprendeu isto? Meu filho, nós somos de uma fundação religiosa. Mamãe é católica, nós nunca pegamos nada de ninguém, nós nunca fizemos essa atitude, a gente nunca falou mentira. Olha que mentira. Percebeu? E aí o que acontece conosco? A gente se surpreende com aquela atitude. E nós surpreendemos, porque na essência eu não ensinei meu filho a ter contato com ele mesmo. Como eu também não tenho contato comigo. Eu vou perguntar para vocês entenderem o que eu estou dizendo em termos de contato consigo mesmo. Quem perdoa a traição? Viu? Ah, pois é. Uma pessoa levantou a mão. Deve ter umas 600 nesse salão, né? Que aqui também tem uns desencarnados. Eu tenho certeza que os desencarnados ainda não levantaram a mão. Estão pensando ainda. Porque vão reencarnar, vão ter que passar pela experiência, né? Então, a gente não perdoa a traição. Se eu entrasse em mim mesmo, eu perdoaria. Sabe por quê? Quem trai, traiu a quem? A si mesmo. Ele não me traiu. Ele me provou que é um fraco. É por isso que eu sugiro a vocês, mulheres casadas, tá? Quando o marido colocar a gravatinha, um perfuminho e a blusa bem passadinha, não deixa. Chega para ele e fala assim, amor, ela não vai gostar dessa camisa, põe azul que é mais bonita. Esse perfume está fraco, tá? Usa uma roupinha mais bacana. E eu sugiro a vocês que passem a camisa para ele. Tem escolta para eu ir embora? Tem, né? Perceber? Porque na realidade a pessoa não trai. Quando você entra em si mesmo, você percebe que as pessoas não te traem, não te enganam, não te iludem. Porque quando você erra com alguém, na realidade você está errando consigo mesmo. Você está atrasando o seu processo evolutivo. E é isso que a doutrina espírita propõe para nós. O crescimento espiritual, a ponto de eu entender que as pessoas não me ofendem, porque eu não sinto ofensa. Mas é um processo a ser trabalhado, porque ainda estamos encarnados. E somos todos espíritos expiatórios. Ainda não deu para a gente considerar isso. Mas dá para fazer isso com o espírito infantil, com a criança. Eu fazer com que a criança comece a entrar em si mesmo. Perceba a si mesmo. Aprenda a não mentir, a não enganar, porque ela vai perceber que ela está fazendo isso consigo mesmo. E aí ela passa a respeitar o terceiro, e o terceiro é o próximo. É uma didática. Eu preciso implantar isso. Nós estamos tão habitolados, né, tão atarantados, que a gente esquece que tem um espírito infantil na nossa frente. E que esse espírito, quanto menor, mais ele capta as coisas. Às vezes uma criança está brincando, mas ela está percebendo tudo que está em sua volta. Tudo. Não foi assim que aconteceu com Francisco Cândido Xavier? Eles foram a um velório. Quando eles voltaram, Maria João de Deus estava na cozinha. Quando o pai, né, ele vira e fala com a Maria João de Deus assim, essa mulher, ela morreu porque aquilo é aborto. Aquilo foi aborto. E ela fez o aborto assim, 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 por isso que ela morreu. Maria João de Deus olhou para ele e falou assim, você tem certeza? O Chico Xavier, com 5 anos de idade, levantou e falou assim, pai, não foi esse o caso. Ela morreu por causa disso, 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 disso. Falou cientificamente. Se ele não tivesse prestando atenção, a espiritualidade não poderia ter usado a voz da criança, não é isso? Para interceder em favor da jovem que acabara de desencarnar. Então, quanto menor a criança, mais presente ela está da nossa realidade vivencial. E às vezes nós nos confundimos na educação de nossos filhos. Quantas discussões nós fazemos na frente da criança? Eu brinco muito, né? Às vezes,
marido e mulher estão brigando. Briga de marido e mulher não pode ser comparada à briga de mãe, de pai e mãe, né, gente? É outra história. Você não mistura os fatos, mas a gente acaba misturando. Então você escuta o marido falar assim, não, porque você é muito difícil. Aí a mulher fala assim, que é isso? Tá pensando? Você não me procura há uma semana. Aí o menino fala assim, mas mamãe tinha sumido? Onde mamãe foi? Isso é briga de marido e mulher, isso não é briga de pai. Eu não posso envolver os meus filhos nesse tipo de contato. Minha intimidade com meu marido é uma coisa que não deve ser envolvida em termos de filho. Quando um filho chega a ajudar os pais numa relação, aí é diferente. Eles estão maduros, entendem sobre sexualidade, entendem sobre vivência conjugal, podem opinar, porque são maduros na colocação. É diferente. É diferente. Mas quantas vezes a gente esquece isso e por falta de uma ação evangelizadora minha e de meus filhos, eu acabo envolvendo os filhos numa briga de família, conjugal, e os meninos se perdem. Separam-se as famílias. Né? A mulher separa do marido, e aí a mãe faz o filho separar do pai, o pai faz o filho separar da mãe. Aí o pai arruma uma outra mulher, e a mãe fica toda hora falando na cabecinha do filho, e aquela camarada? Ela foi, ela estava lá, e o menino fica sem saber, meu Deus do céu, quem é a camarada, o que é camarada, né? O que é isso? E o pai fala com o filho, aquele sujeito está lá, sua mãe tem juízo não, né? Envolvida com aquele homem. Olha para vocês verem. Quando, na realidade, o que a gente deveria fazer? Pegar os nossos filhos, levar os nossos filhos lá, que vai passar com o pai, estou falando de casais separados, tá? E chegar perto da outra e falar, oi, minha amiga. É verdade. Dar nela um beijinho do lado e falar, como você está? Estou te entregando o meu tesouro. Cuida. Olha lá, tem gente falando assim, ó, de jeito nenhum, né? De jeito. Mas é a verdade. Tem gente que vai cair da cadeira ali. Mas é a verdade. Isso não tem nada a ver com pai e mãe. De repente, aquela outra que me tomou o meu marido, ela não está tomando o pai do meu filho. Essas são as confusões que a gente faz no mundo de expiação. É muito cedo para a gente falar sobre isso? Não. Regeneração está aí. Está chegando. E aí, quem não acompanhar não pode permanecer. Vocês querem ir embora? Sair do planeta em que residem? Intelecto, avanço, aprimoramento, né? Contato social bacana. Você chega em casa, liga, roda uma chavinha assim, sai água do chuveiro. Quer ir para um mundinho onde vocês têm que carregar água na cabeça e andar assim, quilômetros de distância para buscar um balde d'água? E ficar bebendo água no conta-gota? E nem tomar banho, né? Melhor não tomar banho. Quer ir? Pois é. Eu tenho que fazer a minha escolha. Não, eu quero permanecer na terra, na casa de Jesus. Para permanecer na casa de Jesus, eu tenho que fazer transformação moral. E aí eu tenho que começar a aceitar coisas que parecem inaceitáveis no meu interior. E aí a gente começa exatamente no aspecto familiar. Ensinando o menino a refletir sobre si mesmo. Participar conosco e falar, mamãe, eu tomei uma atitude hoje tão esquisita. Eu acho que eu não deveria. Permanecer, permitir que um filho chegue e peça, mãe, eu fui atrevido, a senhora me desculpe. E os pais também terem a humildade de falar, meu filho, você viu uma nota que eu dei contigo hoje? Olha que relacionamento sadio. Parece coisa de céu, mas é de terra mesmo. Isto a gente já teria que ter aprendido, há 2000 anos, quando Cristo esteve em nosso meio. Mas aí a gente deixou a ideia caducar, não é isso? Deixou para depois. E agora nós estamos enfrentando um conflito nas vésperas de a casa mudar de estágio. Então parece que está mais difícil. Então, evangelizar é permitir que esse espírito integre-se consigo mesmo, com o próximo, com a sua família, não é isso? E com Deus. E hoje a gente colocou a família ali por baixo, porque isso aqui é um tópico da Federação Espírita Brasileira. Mas na realidade seria consigo mesmo, com a família, com o próximo e depois com Deus. Porque depois que você está bem com a sociedade, está bem consigo mesmo, automaticamente você está bem com Deus, não é assim? Jesus falava assim, eu e o Pai somos um. Ele estava bem com Deus. Mas ele se permitiu trabalhar interiormente. Quando você faz isso com o filho,
né? Quando o filho entende a questão da família, sabe separar as relações da família, sem criar embaraços. Quando o lar não tem mentiras, né? O que é não ter mentira na família? É o filho perceber as dificuldades naturais, sociais, econômicas, morais, e entender que os pais também estão em processo de evolução. Mas nós somos mentirosos de natureza. A gente observa, né, esses meninos que ficam vendendo esses trem na rua aí, espelho, coxa, né? Aí você vai lá e compra. Aí o menino fala com o menino, passa tal dia ser assim para receber. Aí o menino sai lá do sol quente e vem receber o dinheiro. Quem falou que eu tenho? Aí ele toca a campainha. O que eu faço? Não é assim? A gente fala com o filho assim, vai lá e fala que eu não estou. Aí o menino, a mamãe mandou falar que ela não está. Porque ela está. E como às vezes ele não sabe dissociar isto, ele vai dizer, mamãe está lá dentro, falou que ela não está. E aí a gente fica mal, fica mentiroso, sem escrúpulo, passando uma imagem para os filhos, permitindo esses filhos serem injustos com o próximo. E quando a gente fala que eles estão sendo injustos com o próximo, a gente traz a coisa para o aspecto da moralidade. Eu vou perguntar a vocês de novo. Estamos passando a maior necessidade financeira. Em casa não tem água, não tem luz, não tem, né? Está cortando tudo porque eu não tenho. Não sei se é o caso de vocês, não estou dizendo assim, estou dizendo uma história. E aí eu estou passando na rua, eu acho uma carteira. Eu preciso de R$500, eu acho uma carteira com 800. Qual que é a ideia que eu faço? Você está passando dificuldade financeira. Você acabou de achar o dinheiro. Qual que é a ideia que a gente faz? Pode pensar, eu deixo. Não parece providência divina? Não parece coisa de Deus? Oh, Senhor, obrigado. Alguém perdeu para eu achar. Não parece coisa meia fora da realidade, partindo de Deus? E aí, eu pego. Não tem documento, não tem registro, vou pegar assim mesmo. Foi Deus que providenciou. Aí eu pego, pago minhas dívidas, fico quites. E a pessoa que perdeu está doida procurando o dinheiro que tinha perdido. E olha que legal. Estou tranquila agora. Quando eu chego no plano espiritual, sabe quanto vira R$800? Se eu permanecer no corpo 30 anos, vocês vão somar 30 vezes reencarnações. E aí eu vou pagar aquilo em termos reencarnatórios. Quantos de nós estamos com filhos que abusam da nossa condição social, financeira? E eu falo, esse menino não tem caráter. Ele sabe que a gente é pobre. Quantas mães estão lavando, passando roupa aí para manter e sustentar um filho? Se tivesse entregado os 800 ou tivesse deixado ele lá na rua, no mesmo lugar, porque isso chama apropriação indébita, se eu tivesse deixado lá, ó, carteira, R$800, ó, Deus te louvar, coitado, quem perdeu, tivesse ido embora, isso não teria acontecido. Eu não teria que reencarnar debaixo de expiação para devolver uma coisa onde eu ensinei ao meu filho, quando eu cheguei em casa e contei, gente, você sabe o que aconteceu hoje? Deus é bom demais. Isso é bondade? Aí o menino passa a fazer o quê? Utilizar da bondade de Deus. Onde ele achar um relógio, ele fica. Onde ele achar um dinheiro, ele pega. Onde ele achar uma joia, ele fica com ela. Bondade de Deus. Que eu coloquei no coração dele, que é bondade de Deus. Vocês estão vendo a importância da evangelização infantil? Quando eu faço o encaminhamento desse espírito a Deus, eu introduzo esse menino com a sociedade divina, com aspecto divino. E aí eu realmente faço uma família. Por isso que a evangelização é importante. Porque eu vou contar com a orientação moral para educar esse espírito. Tudo bem? Aí ele coloca, né? Então, qual é a similaridade da família e a evangelização? Oferecer ao evangelizando a oportunidade de se perceber como homem integral, crítico, consciente, participativo, herdeiro de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação do seu meio, rumo a toda a perfeição que é suscetível. O que faz a evangelização? Ela torna o cidadão, olha que legal, a capacidade de perceber-se como homem integral. Então eu, desde a infância,
desde o ventre, eu ensino aquele espírito a ser um homem de bem. E ele envelhece na condição de um homem de bem. Integral. Ele se sente envolvido como cidadão do universo, politicamente falando. Eu fico vendo hoje as pessoas falando mal de política. Por que eu estou falando mal de política? Eu sou um péssimo administrador. Eu não dou conta de cuidar de um lar com 3 filhos. Se me colocar na direção de um governo, eu sou péssimo. Então, primeiro eu tenho que fazer cidadania dentro de casa. Administrar o lar. Como que eu sou na condição de pai? Eu gosto mais de um filho do que do outro? Eu gosto. Quem eu amo mais dentro do lar? Vou perguntar a vocês uma coisa de novo. De quem que a gente gosta mais? Do marido ou do filho? E os maridos não vão separar não, gente. Pode responder. Então a gente gosta mais? Toda mãe, toda mulher gosta mais do filho. Por quê? Amor tem dosagem? Amor. Então, nós estamos com um problema, não estamos? Vou perguntar de novo. De quem que a mulher gosta mais? Da mãe ou do filho? Não, gente, pode responder, vocês não vão ficar condenados, não. Do filho ou do marido? É isso mesmo. Do filho ou do marido? Do filho. Por quê? Por quê? Não vem com desculpa, não. Amor é amor. Jesus gostou de Judas, igual gostou de Sônia, igual gostou do endemoniado gadareno, igual gostou de Ismael. Jesus não fez. Mas Jesus é Jesus. Não vem com esse papo também, não. Vem, não. Amor é amor e ele é incondicional. Sabe por que eu gosto mais do filho? Porque o marido é de segunda mão. O marido é da mãe dele, não é assim? E o filho é? Mentira. Na palestra de manhã aqui nessa instituição hoje, nós assistimos uma brilhante palestra falando sobre filhos são empréstimo. Amanhã o marido vem como filho. E aí de quem que você gosta mais? Não. Você agora gosta mais do marido ou do filho? Pela lei da reencarnação, muitas vezes o marido de ontem vai ser o filho amanhã. Então o amor não pode ter dosagem. E aí ele ensina isso. Fazer com que as pessoas aprendam o amor na sua legitimidade. Amor. Dentro do lar, a mãe não fazer separação, não fazer escolhas, os pais não separarem. Esse menino é mais bonzinho, é mais quietinho, esse menino é uma peste. Filho é filho, na sua igualdade. E ele vai aprender isso na condição de filho na evangelização infantil. E os pais na instituição espírita, pela reunião de família, vão aprender isto. Que não existe separação. Tá? Vamos mais? 5 minutos só. O tempo não respeita não, né? Esta programação é feita aqui ou no plano espiritual? No plano espiritual. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Aí Emmanuel responde, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Tudo combinado. Esse marido que você olha e fala, Senhor, o que é isso? O senhor me apresentou uma coisa no início e agora eu estou vendo outra, completamente diferente. Essa mulher que o marido fala assim, nossa senhora, tolerância é uma coisa que eu vou ter que desenvolver o resto da vida. E tem quem não aguenta mais resolver e larga para lá. Tudo combinado no plano espiritual. Eu tive a oportunidade, foram me apresentados vários maridos para eu pagar vários débitos. Mas eu olhei e falei, me manda coisa aqui primeiro. Que bonitinho que ele é, olha, aqui príncipe. Aí eu, acabou, o príncipe virou sapo, aí você fala, nossa, você liga a televisão, né? Aí você está assistindo novela, aí tem lá aquela coisa bonita, né? O Félix, né? Arrumadinho, né? Aí você olha o Félix, aí você dá uma olhadinha no sofá, tem um Félix sentado no sofá. Aí você olha e fala, nossa senhora, né? Você olha a televisão e olha o Félix, né? Ai, Deus, meu Deus, o que é isso, né? Você olha assim e você fala, qual que é o amor à vida, né? Qual que é? O que é isso? E você é obrigado a ficar com o Félix do sofá. Pelo menos até morrer. Porque se você não for até morrer, você tem que voltar com o Félix do sofá. Combinado no plano espiritual, estava programado lá. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometem no além a desenvolver-se na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva.
Família é essa fraternidade, é esse vínculo. E aí, para ir dando cunho ao trabalho, ele fala assim, reeducação e evangelização. Reeducação, evangelização em família é uma tarefa salvadora. Se não fosse o lar, se não fosse a família, não teria como continuar o projeto reencarnação. Não teria. Preponderam-se neste instituto divino os elos de amor, fundidos na experiência de outras eras. Todavia, aí ocorrem os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transformar em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Quando o marido estiver morrendo, né? Lá, morrendo não morrido, né? E você tem que chegar lá e falar, obrigado, Senhor Jesus. Excelente companheiro, ótimo pai, bom marido, amigo leal. É essa posição que a espiritualidade espera. Nem aquele negócio de graças a Deus, até que enfim. Né? Por quê? Porque a vivência física, ela não se conclui. E aí nós vamos terminar com uma colocação de Chico Xavier. Enquanto nós não liquidarmos as últimas situações da família, nós ainda vamos precisar muito do trabalho evangelizador. Nós vamos ter que encaminhar os nossos filhos para que eles também não formem uma família tão desajustada quanto a minha da atualidade. Para que meu filho continue o projeto evangelização dentro do aspecto familiar. Uma mulher procurou Chico Xavier. Foi a Uberaba, lá de Belo Horizonte, foi a Uberaba e falou com Chico, Chico, eu vim conversar com você. Eu tenho um marido, ele é ébrio. Ô Chico, ele bebe. Ele quebra tudo dentro de casa. Eu não dou conta mais. Eu sou espírita. E aí eu aprendi com Jesus que o perdão se dá 70 vezes 7. Eu estou casado com ele há 20 anos. Eu fiz as contas e eu já estou sobrando perdão. Eu tomei uma decisão. Eu quero me separar dele. E eu vim perguntar a você se você me autoriza a separar dele. O Chico falou, meu Deus, coisa de menina, meu Deus, né? Até então, eu reunia casal, agora eu não sabia que eu estava separando. Ele pensou, procurou Emmanuel apareceu e falou com ela, diz para ela assegurar só mais um pouco, aguentar firme. Ela saiu de lá morrendo de raiva do Chico, porque ela queria que o Chico falasse, pode ir embora, acabou, né? Você está livre dele. Quando ela chegou em Belo Horizonte, 2 meses depois, o marido morreu. Foi lá no Chico. Chegou lá e falou, Chico, você não sabe de uma coisa. O homem morreu. Chico falou, pois é, viu? Pagou seu débito, acabou. Ela que nada, Chico. Morro de saudade dele. Enquanto não se quita o débito, enquanto não se resgata, nós não estamos fomentando a nossa família. Se nós hoje fixar os nossos objetivos na educação, na evangelização, talvez eu não consiga concretizar na minha família o que eu desejo, mas os meus filhos farão família real, bem posicionada, família educada. E eu, como iniciei isto, na 3ª ou 4ª geração, eu vou ter a oportunidade de formar a família universal. Fazê-la no início, na condição de família física, construir pelos laços do perdão e da inteligência as afinidades para que no futuro eu possa fazer a família colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Os verdadeiros laços de família. Tranquilo, gente? Verdade? Agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade, a oportunidade, pedindo a Jesus que devolva todos em paz aos seus lares. E da nossa parte, agradecer imensamente o carinho de vocês. Eu estou vibrando em estar em Curitiba. Obrigada, viu?